nessa noite, ao meu, ao seu, ao nosso coração. Livro de 1 Pedro, seu capítulo 5, versículo de número 6 até o número 9. Carta de Pedro, capítulo 5, do versículo de número 6 ao versículo de número 9. Louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Amém, Jesus? Poder sentar para a glória de Deus. Irmãos, nós temos a consciência que estamos vivendo dias que antecede a volta do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, num sermão na montanha, em Mateus capítulo 24 e 25, Jesus ele vai falar dos últimos dias. E ele vai falar de guerras, rumores de guerras, peste, mortandade e até situações da natureza, né, como terremotos, furacões, inundações. E tudo isso nós já estamos vendo com nossos olhos. E uma das coisas que o Senhor Jesus também relatou é que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos, dias desgastantes. E também já estamos vivendo isso. Então é um sinal muito claro para nós que estamos já vivenciando esses últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus não é uma história, a volta do Senhor Jesus não é uma fábula. A volta do Senhor Jesus é eminente. Ninguém humano, ninguém dessa terra ou fora dela vai impedir que Jesus não volte. Até, não sei se foi nesse carnaval ou no outro, Ivete Sangalo, ali no seu carro, né, elétrico, no seu trio elétrico, no carnaval em Salvador, ela disse que ela não deixaria Jesus voltar. Ela teve a ousadia de abrir a boca dela e falar isso. Ela falou assim: por mim Jesus não volta. E aí eu pensei comigo, nem ela, nem quem está acima dela e nem quem é Senhor na vida dela tem o poder de impedir Jesus voltar. Isso não vai acontecer. É uma promessa e essa promessa vai se cumprir na nossa vida. Amém? Só que quando Jesus voltar, ele vem buscar uma igreja. Ele vem buscar a igreja dele. Jesus, ele disse em Mateus, capítulo de número 16, que ele fundaria a sua igreja. Isso significa que nem toda porta é de Jesus. Essa é a grande realidade. E para que possamos identificar que uma porta é de Jesus,
que uma igreja pertence verdadeiramente ao Senhor Jesus é o compromisso que esta igreja tem com a sua palavra. Igreja não é quatro paredes, igreja não é placa, igreja somos nós aqui reunidos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo teu sangue, uma igreja que vive a palavra de Deus, uma igreja que obedece a palavra de Deus. E para isso nós temos que ficar atento com as nossas vidas e ficar atento com a nossa maneira de viver, porque isso vai influenciar o nosso caminho. Existem dois caminhos: o caminho da salvação, que é quando Jesus voltar, você será levado por ele, arrebatado, para um lugar que ele já preparou para nós. Ou o caminho da perdição, que é a morte eterna, que é viver o resto da eternidade ali com o próprio diabo e os demônios no inferno. Há muitas ilusões que foram lançadas sobre o mundo, para tentar atrapalhar o pensamento das pessoas. A questão do purgatório, a questão da pessoa ficar vagando, São situações pregadas pelo catolicismo, pelo espiritismo, que não tem base bíblica, não existe isso. Então nós temos que entender que ao homem foi determinado ter uma vida só. Acabou essa vida, segue o juízo. Está escrito no livro de Hebreus. Então nós temos que ter essa consciência para quê? Por que, pastor, que eu tenho que entender isso? Para que você seja um verdadeiro homem de Deus e uma verdadeira mulher de Deus. Amém? Porque como que nós honramos a Deus na nossa vida? Nós honramos a Deus quando você tem a oportunidade de mentir e você não mente, porque você teme a Deus. Quando você tem a oportunidade de roubar e você não rouba, porque você sabe que isso desagrada a Deus. Quando você tem a oportunidade de prejudicar alguém, mas você não prejudica, porque você é temente a Deus. Você sabe que isso é errado. Então, quando você age desta forma, você está honrando a Deus na sua vida. E uma vez que você honra a Deus, Deus ele vai te honrar. Amém? Então, quando nós olhamos aqui para essa carta de Pedro, nós identificamos algo profundo, porque Pedro ele teve uma experiência com o Senhor Jesus. Pedro, ele viveu ali algum tempo, praticamente 3 anos, do lado do Senhor Jesus, sem ser verdadeiramente convertido. Pedro ele só foi se converter verdadeiramente quando ele acompanhou o Senhor Jesus nos seus últimos momentos, desde o julgamento no Sinédrio, até ser levado ao açoite ali pelos romanos, e até a Via Dolorosa, e enfim, o Monte Gólgota, a crucificação. Quando Jesus é crucificado, Pedro se converte, porque ele havia negado Jesus 3 vezes,
E Jesus tinha dado o próprio sinal para ele, falou: olha, quando o galo cantar, você me negará 3 vezes, né? Ou antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. E isso aconteceu de fato. Então, neste momento, Pedro se converte. Então, Pedro, ele teve a experiência de uma conversão genuína. Ele entendeu o seu chamado. Então, ele vai dizer: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Quando Pedro está dizendo humilhai-vos, ele está dizendo que nós temos que entregar nas mãos de Jesus toda a nossa vida. Não podemos ser orgulhosos, não podemos dividir com o Senhor Jesus o controle de nossas vidas. Não. Quando ele diz humilhai-vos, é você reconhecer que você não é nada e que Ele é tudo na sua vida. Aqui o humilhar que está aqui não é aquela questão de alguém pisar em você, não é questão de alguém fazer você passar vergonha. Não, a humilhação que está dizendo aqui é o ponto de você reconhecer que você não é nada e que Jesus é tudo e que você precisa dele na sua vida. Amém? Então, Pedro reconheceu isso depois que ele se converteu. E ele vai dizer: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, que é a palavra de Deus. Humilhai-vos, obedecer a palavra de Deus. Não seja senhor da sua vida, não seja, orgulhoso, muito menos uma pessoa prepotente, mas obedeça a palavra de Deus, porque a potente mão de Deus aqui, que está dizendo, significa a palavra de Deus na sua vida. Você é uma pessoa obediente à palavra. Você vai obedecer a palavra do Senhor. Você vai viver a palavra do Senhor na tua vida. Amém, Jesus? E ele vai dizer: para que em seu tempo ele vos exalte. Jesus, ele não vai exaltar ninguém soberbo. Jesus, ele não vai exaltar ninguém que é prepotente. Ele não vai exaltar ninguém, sabe, que se acha a pessoa. Não, ele vai exaltar aquele que obedece à palavra dele. Amém? Só que o exaltar do Senhor não é como exaltar do homem. O homem põe no pedestal, o homem fica ovacionando outras pessoas, aplaudindo. Não é esse tipo de exaltamento. O exaltar do Senhor é diferente. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se encontram no monturo, as pessoas se encontram no fundo do poço, as pessoas se encontram num beco sem saída, em algo que não pode solucionar os seus problemas. Então Deus entra com o seu poder, Deus entra com o seu amor, através de Jesus Cristo, e transforma a tua vida. E aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, aquela pessoa que estava afundada ali numa destruição da sua vida, ninguém mais apostava mais nada, ninguém mais estendia as mãos, ninguém mais se lembrava dela. Jesus vai lá, estende as mãos e tira aquela pessoa do fundo do poço. Então isso é exaltar, e Deus exalta. A palavra do Senhor diz que o neto de Saul estava no lugar de sofrimento. Estava ali, estava no lugar de sofrimento. E
diz a palavra do Senhor que um dia Davi, sentado no seu trono, ficou pensando e falou assim: poxa, será que tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa ajudar? E aí se lembraram do filho de Jonathan, a qual Davi tinha uma aliança com ele. Davi fez uma aliança com Jonathan, uma aliança, né, de honrar um o outro, e falaram: olha, tem sim, o filho de Jonathan, neto de Saul, se encontra em Londebar. Londebar é lugar de sofrimento, lugar de abandono, lugar aonde o filho chora e a mãe não vê, lugar aonde só tem miséria. Quem morava em Londebar? Os desgostosos da vida, os abandonados, os doentes, os coxos, moravam lá. Então Davi se lembrou. Mas por que Davi se lembrou? Agora eu digo para você, por que Davi se lembrou? Por que Davi, ali sentado no teu trono, teve essa atitude? Porque o Espírito de Deus fez ele lembrar. Quem está entendendo, diga amém. Fique fiel a Deus. Não olhe para os teus problemas. Não desvie a sua atenção da palavra, porque Deus vai se lembrar de você também. O seu dia vai chegar, a sua hora vai chegar. Aleluia. E diz que mandou buscar, o menino veio, e Davi falou assim para ele: olha, a partir de hoje você senta na minha mesa, você vai comer pão comigo todo dia, você vai se alimentar comigo todo dia, você vai tomar café, almoçar, tomar café da tarde e jantar comigo, na minha mesa, na mesa do rei. E outra, toda a terra que era do seu avô, eu estou devolvendo para você. Então aquele que se encontrava lá no buraco, mas nunca se esqueceu de Deus, o Senhor foi lá e o exaltou. Amém, Jesus? A mesma coisa foi José. Por que Deus exaltou José? Por quê? Porque José, ele se lembrava de Deus. Jacó, seu pai, ele tinha promessa de Deus na vida dele. Amém? Jacó teve 13 filhos. E José não era o filho mais especial. Mas por que Deus cumpriu a promessa que veio de Abraão, que era avô de Jacó, que passou para Isaac, que era pai de Jacó, e depois chegou em Jacó e se transferiu para José? Por que os outros 12 irmãos, quer dizer, 11 irmãos e uma irmã, não foram abençoados como José foi? Por quê? Porque José honrava a Deus. José teve a oportunidade de se deitar com a mulher do seu patrão. Ele disse não. Por que ele disse não? Porque ele temia a Deus. José teve a oportunidade de fazer o que ele queria no Egito, mas ele não fez. Por quê? Porque ele temia a Deus. E o que Deus fez com ele? Olha, ele foi preso, foi lançado numa prisão, mas ao seu tempo. O que está escrito aqui? Ao seu tempo. É o meu tempo? É o seu tempo? Não, ao tempo de Deus, ele vos exaltará. E ele exaltou José no Egito, fazendo José chegar governador do Egito. Amém, Jesus? Então, nós temos que entender isso, porque muitas das vezes a sua esperança está em algo que você pode fazer. Só, meu amado, que a nossa esperança, ela precisa estar em Deus. Todos aqueles que se apoiaram em si mesmo tiveram grandes derrotas, foram falhos. Nós precisamos estar apoiados no Senhor Jesus. Amém? E aí ele vai dizer no versículo número 7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
É interessante que eu estava vendo uma história. Eu gosto muito de estatística, irmãos. Eu estudei isso na faculdade e eu gosto muito de estatística. E eu estava vendo uma estatística no ano de 2024, 571 mil pessoas foram afastadas do trabalho no Brasil por crise de ansiedade. 572 mil pessoas. Sabe o que isso significa? 4 Guaratinguetá inteira. 4 Guaratinguetá inteira foram afastadas do serviço em 2024 por crise de ansiedade. E você vê a Bíblia falando, e você vê Jesus falou para os seus discípulos: não andei ansiosos. Por quê? Porque esse é o mal do século. Quando a pessoa não confia em Deus, ela vai ficar ansiosa. Quando ela não confia em Deus, como Pedro disse aqui, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. E ele vai continuar cuidando. Amém? Você não é um filho órfão. Você não é uma filha órfã. Você tem um pai celestial na sua vida. Amém? E se ele cuida de todos os animais da terra, por que ele não cuidaria de você? Amém? Muitos animais não plantam, não colhem, mas ele cuida. Ele também tem cuidado de vós. Então não caia na armadilha do diabo. Jesus pregou há 2.500 anos atrás que a ansiedade seria um mal muito grande na vida do homem. Está se confirmando no século presente que nós estamos vivendo. Então, Pedro, ele aprendeu isso. Pedro, ele falou assim, não fica ansioso com nada, não. Deus tem cuidado de você. Amém? Deus, ele tem cuidado de você e ele conhece a sua vida mais do que você mesmo conhece ela. Deus conhece mais você do que você mesmo. Ele sabe do que você precisa. E na hora certa, ele vai te exaltar. Se você permanecer em Cristo Jesus. Amém? E aí, Pedro vai mostrar o porquê que nós temos que abrir mão da ansiedade, porquê que nós temos que confiar nele, porquê que nós temos que acreditar que ele tem cuidado de nós, né? Ele vai dizer porquê que nós temos que nos humilhar debaixo da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus humildemente, aceitando a palavra de Deus humildemente, porque se a palavra de Deus manda você mudar, você vai ter que mudar. Se a palavra de Deus manda você, aleluia, deixar de fazer alguma coisa, você vai ter que deixar de fazer. E aí ele vai mostrar o porquê disso tudo. E aí no versículo 8 ele revela dizendo: sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. A maior guerra que existe na vida de um ser humano é a guerra espiritual. É a luta contra a carne e o espírito. É a batalha diária contra o pecado. Porque nós sabemos que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Então, Pedro, ele vai mostrar isso, essa batalha, porque Pedro enfrentou esta batalha. Uma vez Pedro chegou em Jesus, Jesus falou assim: olha, o Filho do Homem, Jesus está falando de si mesmo, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, e ele vai padecer, ele vai ser julgado, condenado, vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Pedro se levantou e falou assim: de jeito nenhum vai acontecer isso com o Senhor. Eu morro no seu lugar, eu enfrento o que for, mas o Senhor não vai morrer.
Jesus olhou para ele, abriu a boca e falou: para trás de mim, Satanás, você me serve de pedra de tropeço. Então Pedro entendeu, dentro das experiências que Pedro teve com o Senhor Jesus, que a batalha do homem nesta terra não é contra outro homem. É essa batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida, que não quer que você seja um homem de Deus, que não quer que você seja uma mulher de Deus, que não quer que a sua família seja uma família de Deus. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe das promessas que Deus tem para a sua vida. É por isso que muitas das vezes ele vai colocar diante de você oportunidades, ele vai falar na tua mente para você seguir o teu caminho, deixar a igreja, continuar no pecado, porque o diabo sabe os planos que Deus tem para a sua vida. Então, ele diz: sede sóbrios. Só tem uma maneira de nós sermos sóbrios, é estarmos com essa mente focada no Senhor Jesus. Qualquer outro tipo de pensamento, qualquer outro tipo de comportamento, você não vai estar sóbrio. E uma pessoa sóbria, que não é sóbria, ela faz loucuras. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Quando que uma pessoa não está sóbria, pastor? Vamos lá, ela bebe. Uma pessoa que está bêbada, uma pessoa que bebeu muito, ela não faz besteira, ela não fala besteira, né? A mesma coisa na droga. Só que uma pessoa que não está sóbria é uma pessoa também que não está em Cristo, porque aquele que não está em Cristo é uma pessoa doente. A sua mente é desequilibrada, não há um equilíbrio na sua vida, não há uma certa organização na sua mente de uma pessoa que não está em Cristo. Então, quando Pedro fala ser de sóbrio, é que nós temos que estar em Cristo. Amém, Jesus? É a palavra de Deus se cumprindo em nós. É o livro de João, capítulo 7, se cumprindo em nós. Aleluia, 15:7, né? Que diz, aleluia: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Isso é ser sóbrio. É você não estar contaminado pelo mundo, é você não estar influenciado pelo mundo, é sua mente somente estar focado em Jesus Cristo, no reino de Deus. Então você é sóbrio. Mas não é só isso, ele vai dizer: sede sóbrios e vigiai. O que é vigiar, pastor? É você se atentar para a tua vida e se afastar do mal. É você saber, não, este caminho vai dar em tal lugar, aquele lugar Deus não está lá, eu não vou. É você se atentar pelas palavras que saem da tua boca. É você vigiar o seu comportamento. É você vigiar aquilo que você vê, aquilo que você ouve. É vigiar. Então, sede sóbrios e vigiai. E aí ele vai dizer o porquê disso tudo. Porque o vosso adversário, o diabo, quem é o nosso adversário? É o seu vizinho? É aquele parente seu? É aquela pessoa que brigou com você? Não. É o seu ex-marido, sua ex-esposa,
seu ex-patrão. Não. O seu adversário é o diabo. O nosso adversário é o diabo. Por quê, pastor? Porque você se tornou filho de Deus. Isso pesa sobre a tua vida. Ser filho de Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que você passa a ser inimigo do diabo. Você está entendendo? Diga amém. Então, agora entenda uma coisa que eu quero te falar, que eu quero te dizer. Se você soubesse que alguém quer te matar a todo custo, você andaria de que jeito? De qualquer jeito, distraído ou vigilante? Amém? Então você tem que andar vigilante, porque o diabo quer te matar. Ele quer acabar com a sua vida. Ele é seu adversário. E inimigo não tem conversa. Com o inimigo não tem aliança. Com o inimigo não tem acordo. Com o inimigo não se negocia nada. Quem está entendendo, diga amém. Com o inimigo é guerra, é batalha, é luta, é enfrentamento. Então não faça acordo com o diabo, que você vai perder. Então, como ele é o nosso adversário, nós temos que lutar contra ele. E aí Pedro vai dizer: o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Eu disse aqui no estudo de terça-feira. Por que Pedro, ele faz uma analogia entre o diabo e o leão? Porque o leão, ele tem o título de rei da selva, não é por acaso. Porque o leão é um animal astuto. O que é astuto? É um animal que ele vai, vamos dizer assim, calcular o risco do seu ataque. Amém, Jesus? Por quê, pastor? Porque o leão, ele não sai desesperado, correndo para um lado, para o outro, se cansando, para abocanhar uma presa. Não. O leão, ele passa dias estudando uma manada. Tem uma manada de certos animais ali, ele passa dias abaixado no meio da vegetação, sem fazer um barulho sequer, mas observando. E o que ele observa? A velocidade que a manada se move, e as suas atenções se voltam para os animais mais velhos, que vão ficando para trás, porque já não tem o mesmo ritmo dos mais novos. Sabe aqueles crentes que desanimam? Que porque já está na igreja por algum tempo já não oram mais? Já não vem na igreja mais com frequência? Já nem lê mais a palavra do Senhor? Sabe, aquelas pessoas que começaram muito bem, mas daqui a pouco tiraram o pé do selador, e a vida espiritual dela está estagnada. O diabo está de olho nessas pessoas. O leão está de olho nesses animais que já não conseguem mais seguir o ritmo da manada. E também o leão está ali estudando, sabe quem? Os mais jovens. Sabe? Aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Aqueles que se acham que são fortes, inteligentes, que confiam na força do seu braço, que confia no diploma, que confia no dinheiro, na sua capacidade, e deixa Deus de lado. Porque os animais mais jovens, eles saem fora da manada, perdem a proteção dos adultos. Então são esses
que o diabo vai atacar. Amém? O diabo não vai atacar um animal que tem velocidade mais do que ele. Não vai atacar um animal que está bem de saúde, que possa se defender. Não. Ele vai atacar alguém que não pode se defender. A proteção de Deus sobre as nossas vidas, ela só existe quando estamos debaixo de obediência. Quem está entendendo, diga amém. A unção de Deus, ela só permanece na minha vida, ela só permanece na sua vida, enquanto estamos debaixo de obediência. Quebrou a obediência, parou de obedecer a palavra de Deus, se quebra a unção. Fica sem proteção. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Aonde está isso na Bíblia, pastor? Rei Saul. Ele não foi ungido por Deus? Não foi ungido para ser rei de Israel? Só que houve um momento na vida de Saul que essa unção foi quebrada, porque ele parou de obedecer a Deus e começou a confiar nele mesmo. No entanto, diz a palavra do Senhor, que foram buscar Davi, porque Davi tocava harpa, para tocar harpa para Saul, para que os demônios dele fossem expulsos. Veja, de um homem escolhido, ungido por Deus, agora possesso de demônios. A unção foi quebrada, porque a obediência foi quebrada. Amém? Entenda isso, por favor. Então, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem? Tragar. Agora entenda, é para matar no primeiro momento? Não. Por quê? Porque o diabo primeiro ele vai te humilhar. O diabo não vai chegar e vai tirar logo a sua vida. O leão, quando ele abocanha, quando ele pega uma presa, o que ele faz? Qual é o principal golpe dos animais felinos? Leão, leopardo, onça. Qual é o seu principal golpe? Traqueia. Ele vai e morde o pescoço do animal. Por quê? Porque quando ele morde o pescoço, ele prende as vias aéreas, ele tapa as vias aéreas. E aquele animal agoniza. Às vezes leva horas para o animal morrer. Quem está entendendo, diga amém. O diabo não mata na hora, o leão não mata na hora. Ele vê a presa ali na sua boca, agonizando. Às vezes são horas para aquela presa morrer. O diabo é a mesma coisa. Ele traga. Ele não mata no primeiro momento. O diabo vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas no primeiro momento ele traga. O que é tragar? Ele vai tirar a sua força, a tua energia, a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz, o teu controle, a tua família, o teu dinheiro, a tua saúde. Primeiro ele faz isso. Primeiro ele pega a imagem e semelhança de Deus e lança no fundo do poço e pisa em cima. Porque isso dá alegria ao diabo. Que quando ele pisa num homem desta forma, é a mesma coisa para ele estar pisando em Deus. Você não sabe o prazer que o diabo tem de destruir uma família, sabe? De destruir um casamento, de destruir um homem, uma mulher. Você não sabe o prazer que ele tem. Então nós temos que vigiar. Aleluia. E o versículo 9 para encerrar diz assim: resisti-lhe firmes na fé. Como é que se resiste ao ataque do diabo? Na fé. Mas que fé é essa?
Que fé é essa que eu estou cheio de dúvida? Que fé é essa que eu não sei se eu sou de Deus ou não sou? Se Deus é comigo ou não é? Que fé é essa que a ansiedade está tomando conta do seu coração? Que fé é essa que você nem obedece à palavra de Deus? Então, resistir-lhe na fé só tem um caminho para resistirmos os ataques do diabo. E o próprio diabo é pela sua fé. Amém? É pela sua fé. Resistir-lhes na fé. Agora, olha só a revelação. Sabendo que os mesmos sentimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. A mesma luta, o mesmo problema, as mesmas dificuldades que você enfrenta hoje, alguns já enfrentaram e outros ainda estão enfrentando e alguns ainda vão enfrentar. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o único que está passando pelo que está passando. Amém, Jesus? Elias, grande profeta Elias, que quando você estuda sobre Elias, você fica constrangido. O que era o relacionamento deste homem com Deus é uma coisa impressionante. Mas Elias, depois de ter clamado a Deus no monte, para que fogo caísse do céu e fogo caiu, depois que ele pegou a espada e matou 450 profetas de Baal, Jezabel ficou irada e decretou a morte dele. Depois de todos esses, depois dele ver fogo caindo do céu, depois que ele orou, depois dele tomar coragem de matar os 450 profetas de Baal, ele temeu uma narrativa. Palavras lançadas no vento, narrativa, ele temeu, fugiu, se escondeu numa caverna. Aí lá na caverna, Deus vai se manifestar. Primeira palavra do Senhor diz que veio um vento impetuoso que fendia as rochas. Deus não estava no vento. Ele achou que era Deus e Deus não estava no vento. Depois deu um terremoto tão grande que fendeu os montes, rachou os montes. E ele falou: agora é Deus que chegou aqui. E não era Deus naquele terremoto. Daqui a pouco veio uma chuva de fogo, mas fogo que destruía as rochas. Ele falou: agora Deus chegou aqui. E não era Deus. Quando um homem sai do seu propósito, ele já não reconhece o que é de Deus e o que não é de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Aí veio uma brisa suave, refrigerante, refrigério para a alma dele. E Deus estava nessa brisa. E sabe qual foi a pergunta de Deus para Elias? Ô Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe o que ele disse para o Senhor? Senhor, lá em Israel todo mundo te negou. Todo mundo virou as costas para o Senhor. Todo mundo está servindo a Baal. Só eu fiquei por profeta. Só eu fiquei servindo ao Senhor. Sabe? Aquela pessoa que fala assim: não, meu problema, ninguém tem meu problema, ninguém sabe o que eu estou passando. Sabe, começa a lamentar. Sabe, aquela pessoa começa a lamentar. Você não está na minha pele. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Então deixa eu aqui. Sabe, aquela pessoa que até quer procurar colocar a culpa nas pessoas pelo que está passando.
Sabe o que Deus disse para Elias? Elias, deixa eu te falar um negócio. Ainda existe 7.000 em Israel que não se curvaram a Baal. Você não é a última bolacha do pacote, não. Você não é o último que ficou, não. Tem mais 7.000 lá, ó. Sabe o que isso significa? Entenda. Para de se lamentar. Pegue a sua cabeça. Enquanto você lamenta, Deus está abençoando outros. Amém? Enquanto você lamenta, a vitória não chega na sua vida. Levanta a tua cabeça. Você não é exclusivo nem exclusiva. Muitos estão passando o mesmo que você está passando. E venceram. E se você seguir pelo mesmo caminho, também você vai vencer. Então, irmãos, esta é a palavra de Deus para você nessa noite. Para você erguer tua cabeça nessa noite e entender que Deus tem o melhor para a tua vida, não pior. Ele sempre prometeu o melhor e não pior. Mas por que eu estou vivendo o pior, pastor? É porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Como que você vai entender que Deus está te dando o melhor se você ainda não passou pelo pior? Amém? Entenda. Pouco com Deus é muito. Amém? Guarde a tua fé. Guarde a tua vida. No nome do Senhor Jesus. Fique de pé para nós orarmos.